Oi, aqui é o Kaká e bem-vindos a mais um vídeo. E se eu perguntasse na sua opinião qual é o jogo mais polêmico de anime? E talvez seja uma pergunta muito difícil para responder. Então, que tal eu fazer outra pergunta? Que no caso é, qual seria o jogo mais polêmico de Dragon Ball? E bom, eu acho que a maioria aqui iria dizer Dragon Ball Sagas ou Dragon Ball Burst Limit. Um por ser um jogo ruim e o outro por ser um jogo praticamente inacabável, só que numa maneira não necessariamente ruim. Ou sei lá, poderia ser Budokai 1, ou sei lá, Tenkaichi 1 também, que são jogos que não envelheceram muito bem. Ou talvez seria Budokai 2, com seu modo história bem polêmico. Mas a minha resposta a essa pergunta seria um pouco diferente. E como você já deve ter percebido, seria Dragon Ball Kakaroto. Antes de tudo, eu preciso dizer que esse vídeo aqui não vai ser uma análise completa do jogo, até porque eu nunca cheguei a zerar o jogo completamente, então tem isso também. E sim falar os motivos do porquê que eu acho esse o jogo mais polêmico de Dragon Ball e também porquê que ele divide tanto a fandom. Já que os motivos que eu irei citar aqui você consegue com poucas horas de jogo. E apesar de eu não ter streamado tudo, eu cheguei a jogar até a Saga Cell em um dos meus perfis, então tem isso também. Então lembre-se, esse vídeo aqui não é uma análise do Kakarot. Se vocês quiserem, futuramente quando eu zerar o jogo, eu posso fazer uma análise, mas esse vídeo em si não vai ser. Mas aviso dados, bora pro vídeo. Dragon Ball Z Kakarot é um jogo que lançou em 2020, ou seja, até a data desse vídeo ele possui 4 anos de existência. E antes do Sparking Zero sair, ele foi o último grande jogo de Dragon Ball. E sim, eu sei que o Dragon Ball The Breaker saiu depois, mais especificamente em 2022. Mas convenhamos que ele não fez tanto barulho quanto o Kakarot ou Fighter Z, então eu não considero ele um jogo grande assim de Dragon Ball. Mas voltando a falar especificamente do Kakarot, o Kakarot é um jogo de Dragon Ball diferente do que estamos acostumados, vamos dizer assim. Porque basicamente a maioria dos jogos de Dragon Ball são jogos de luta. O Kakarot não, ele veio como um RPG. Claro que existiam jogos de Dragon Ball com mecânicas de RPG, como por exemplo o Dragon Ball Xenoverse. E sim, apesar de ele ter muitos esquemas de RPG, como nível, equipar equipamento, roupas e tudo mais, ele ainda assim é um jogo de luta. Tanto que ele é classificado assim nas lojas online, como por exemplo nas lojas online do Xbox e no PlayStation. Até porque ele tem elementos de um jogo de luta também, não só elementos de RPG. E sim, de fato existiam outros jogos de RPG de Dragon Ball, como por exemplo Dragon Ball Buzz Furry de GBA. Então sim, existiam outros jogos de Dragon Ball de RPG antes do Kakarot, é claro. Mas o Kakarot foi o primeiro jogo de RPG de Dragon Ball a furar essa bolha. Porque querendo ou não, esses jogos de RPG de Dragon Ball, eles eram meio desconhecidos, ou eles eram exclusivos do Japão, como a maioria, ou eles eram de portáteis, como o exemplo que eu citei do Dragon Ball Buzz Furry. E por mais que deve ter existido um RPG de Dragon Ball, afinal Dragon Ball tem muitos jogos daí, que tenha saído para um console grande, tipo o Super Nintendo ou coisa do tipo, o Kakarot foi o primeiro a estourar essa bolha de fato. E bom, quando um público que está acostumado com um certo estilo de jogo vai ver um novo estilo de jogo, ele sempre acaba causando alguma confusão. Principalmente se esse tipo de jogo vem de uma franquia que é focada mais em jogos de luta. E bom, esse foi um dos primeiros motivos do Kakarot ser considerado polêmico, já que a fandom acabou estranhando esse estilo de gameplay de RPG num jogo de Dragon Ball, algo mais mundo aberto e exploratório. Já o segundo motivo tá ligado com a comparação das pessoas. E bom, as pessoas têm uma mania feia de comparar obras que têm propostas diferentes e dizer qual é a melhor, sendo que a proposta de uma não é a mesma proposta de outra. E isso que eu tô falando não vale só pra jogos, tá? Tem gente que faz isso com anime, filme, série. E bom, com o Kakarot isso não foi diferente. Simplesmente começaram a comparar ele com o Fighter Z, com o Xenoverse e até com o Budokai Tenkaichi 3, que são 3 jogos com propostas bem diferentes. O Fighter Z tem a proposta de ser um jogo estilo The King of Fighters ou Street Fighter. O Budokai Tenkaichi 3 tem a proposta de ser um estilo de luta mais anime. E o Xenoverse tem a proposta de você criar seu próprio personagem. E é claro, o Kakarot tem a premissa de ser um RPG contando toda a história de Dragon Ball detalhadamente. E com algumas coisinhas que ainda não tinham sido explicadas e tal. Ou seja, são 4 propostas bem diferentes. E mesmo assim a galera não parava de comparar. E parece que a galera compara até hoje jogos com proposta diferente, porque o Sparking Zero, que tem uma proposta parecida com o Budokai Tenkaichi 3, por ser continuação e tal, ainda é comparado com o Kakarot e com o Fighter Z. Mas agora falando sobre o terceiro motivo dele ter sido polêmico. E bom, esse motivo aqui é curioso, porque não tem a ver com o fato dele ser um RPG em si, já que o terceiro motivo se trata nada mais, nada menos do que pura briga entre os fãs. Que no caso, quando o Kakarot lançou, ele foi considerado um dos melhores jogos de Dragon Ball já feito, o que fez com que muita gente fosse com muita expectativa jogar esse jogo.
E, bom, algumas expectativas acabaram não sendo cumpridas, o que é totalmente entendido. E nisso, o Kakarot ganhou uma fama de, vamos dizer assim, de jogo superestimado, o que acabou causando uma imagem um pouco quanto negativa do jogo em si. E por mais que seja bobo, isso de certa forma influencia quem vai comprar ou não o jogo. E bom, somado esses três motivos, acabou transformando o Kakarot em um jogo bem polêmico na minha opinião. Mas não no jogo ruim, até porque eu tô gostando muito de jogar ele, eu tô me divertindo bastante fazendo nossa série em live. Mas eu acho que eu consigo entender sim quem fala que ele é superestimado. E o quarto e último motivo dele ser tão polêmico também é o fato dele contar a história de Dragon Ball no começo do Raditz até a Saga Buu no jogo base. Reforçando, no jogo base. Não estou aqui contando as DLC, que no caso são as DLC do Bardock, do futuro do Trunks, da DLC do Bills e do Whis, do renascimento do Freeza, do End of Z e do torneio de artes marciais. E bom, eu até entenderia essa crítica se o jogo não tivesse lotado de missões secundárias. E não só missões secundárias, como também pesca, fazer comidas, alimentos, esse tipo de coisa. Mas de novo, eu entendo sim a crítica, poderia sim ter mais conteúdo do Super, ou sei lá, conteúdo do GT, e até mesmo mais conteúdo do clássico. De novo, é uma crítica que eu entendo, mas ainda assim acho que isso não prejudica necessariamente o jogo. E bom, eu acho que esses foram os 4 principais motivos do porquê que o Kakarot é um jogo polêmico. E bom, alguns desses motivos são válidos, outros nem tanto, e alguns são só idiotas mesmo, tipo da comparação. Mas todos esses motivos, além de mostrar que Kakarot é um jogo polêmico, também mostra o quão diferente ele foi. Seja esse diferente encarado de maneira negativa ou positiva, ele é de fato um jogo único de Dragon Ball. E bom, gente, eu vou deixando o vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou já sabe, né? Deem um like, se considera se inscrever no canal. Apareçam na live, temos live toda segunda, quarta e sexta. E caso não tenha live nesses dias, eu sempre deixo uma mensagem fixada ou coisa do tipo. Vou deixando o vídeo por aqui e até a próxima.